Olá, mais uma reflexão, de novo sobre mãe e filho. Vou falar um bocadinho sobre excesso de mãe, ok? Então, em primeiro lugar, essa mulher e esse homem se conheceram, eles têm sua família de origem, vêm de famílias diferentes, de hábitos diferentes, conceitos diferentes, códigos de valores diferentes e emaranhamentos diferentes também. E eles se escolhem, a escolha nunca é por acaso, a psicologia vem sempre nos mostrando que a escolha é uma escolha inconsciente. Então, essa mulher e esse homem se escolheram e um dia eles conceberam uma criança. A mãe, ela é tudo que é intra, tudo que é dentro, é, é aconchego, é útero. A criança nasce na energia da mãe e fica na energia da mãe até 7 anos e meio. No grupo de constelação, eu já fiz uma aula sobre entregar a energia, o filho para a energia do pai, e, e o pai mostra o mundo. É mesmo isso que o pai faz, o pai mostra o mundo, ok? E aí, esse filho, eu vou puxar o pai para cá, esse filho, dentro desse contexto que eu estou a apresentar para vocês, esse filho fica no meio do pai e da mãe. E quando esse filho assume esse lugar, que não é o lugar dele, ele vai perder um lugar de força. O que nós temos? Pode ser provocado por um pai que trabalhava muito, trabalhava fora, era aviador ou caminhoneiro, ou a família morava numa cidade e ele trabalhava em outra, só vinha aos fins de semana, ou até mesmo que tenha se separado, se divorciado, homem e mulher, pai e mãe nunca se divorcia, não é? Mas também podia ser um pai presente fisicamente, mas passivo. Fala com a sua mãe, resolve com a sua mãe, tudo é a mãe, tudo. Ele trouxe um emaranhamento que o dificulta ou quase impossibilita dele assumir a função dele de pai. Então é por isso que esse filho ganha esse espaço de ficar no meio do pai e da mãe. Sim, quando eu falo de excesso de mãe, de fato, é a mãe quem autoriza a vida. Ok? Mas é também a mãe que autoriza ao filho ou filha, mas aqui eu estou falando só de filho homem, é a mãe que autoriza esse filho a ir para a energia do pai. A mãe tem que reconhecer esse pai. Ela tem que dar um lugar para esse pai no coração dela. Mesmo que no papel de mulher ela já não queira este homem, mas ela vai dar um lugar no coração dela para esse homem que é o pai do filho dela, ok? E aí sim ela consegue com muita facilidade dizer, ok, eu já fiz aqui a minha parte, agora eu entrego o meu filho para a energia do pai. Numa constelação familiar, o que nós vamos precisar de fazer é um processo intenso. Tem gente batendo aí fora, né? É um processo intenso que a mãe tem que libertar o filho. E aí agora eu vou fazer aqui uma representação. Aqui tá mãe e pai e o filho pequeno no meio. Eu vou tirar esse filho pequeno, vou tirar essa figura de pai e vou colocar o filho crescido, ok? Eles são meio parecidos, pai e filho. O filho, depois que entrou nos 8 anos, ele deveria estar na energia do pai. Na adolescência, energia do pai. Puberdade, enfim, tudo energia do pai. Então, numa constelação, o que nós vemos? Né? Nós vemos que essa mãe tem excesso de mãe sobre esse filho. Ele se mantém na energia da mãe. Ficou ali. Como ele é até bem parecido com o pai, ele até às vezes se confunde com o papel de pai. E para a mãe tá tudo bem, ok? Numa constelação, que, por exemplo, a que eu vou referir, a esposa desse filho veio constelar,
porque esse filho olha para a mulher dele como a mãe, ok? E então, numa constelação, nós precisamos fazer o quê? Precisamos realizar um parto simbólico para que essa mãe solte esse filho. Porque se esse filho fica preso nesse emaranhamento da mãe, porque a mãe tem lá os seus emaranhamentos que justificam esse excesso de mãe, mas se o filho fica preso, é como se ele tivesse casado com a mãe, né? E aí podemos chamar de o filhinho da mamãe. Então, esse excesso de mãe faz com que este filho não fique na energia do pai e ele vai crescer à procura desse pai. É um processo inconsciente e ele pode, inclusive, se envolver em situações bastante delicadas porque ele está à procura do pai. E o que é? Porque a função do pai é dar limite. É uma função paterna, dar limite. Então, se o filho tem excesso de mãe e está ali quase que numa codependência em que os dois se necessitam para existir, e esse pai não é tido nem achado para nada, aquele filho, ele vai querer encontrar quem lhe deu o limite que o pai não dá, ok? E então ele pode realmente se envolver em situações extremas, delicadas. E vai encontrar esse limite. E aí o que nós podemos dizer é que esse filho pode salvar-se, mas primeiro vai passar por uns dissabores, porque vai procurar o limite de uma forma externa e nem sempre agradável. Se esse filho fizer uma terapia, vier constelar comigo, por exemplo, ele pode se soltar dessa mãe sem se envolver nessas situações delicadas que eu estou falando, mas ele também corre o risco de entrar num processo de raiva, revolta contra essa mãe, ok? Por quê? Porque ele começa a olhar e dizer: a minha mãe me prendeu. A minha mãe fazia como se eu pertencesse a ela, né? Como se ela tivesse pago imposto desse filho e esse filho pertence a ela. E esse filho geralmente não consegue ter bons relacionamentos, porque ele vê toda e qualquer mulher como se ela fosse a mãe dele, ok? E aqui, algumas vezes, se a mulher dele também traz um emaranhamento do sistema dela e aceita o seu papel de mãe do homem dela, juntou a fome com a vontade de comer. Quando essa mulher se salvar, for fazer uma terapia, ouvir fazer uma constelação, tomar consciência disto, quando ela se salvar, o divórcio pode se estabelecer, ok? Então, o que é melhor? É melhor que a gente conheça bem os nossos papéis. Eu vou pegar o pai de novo, não é? Essa mãe reconhecer esse pai por um amor pelo filho, ela não quer que esse filho se mantenha grudado nela. Ela foi casada com esse homem, ok? E mais, quando eu falei agora casada com esse homem, eu lembro que essa mulher pode não se envolver com mais homem nenhum, porque divorciou-se desse e fixou-se neste, ok? Quando se faz uma constelação e se harmoniza toda essa realidade, que pode vir de trás, repito, e às vezes a gente precisa de trazer outros representantes para a constelação, aí fica tudo bem. Este pai ganha espaço, esse filho reconhece esse pai, ele fica pronto para ser homem na relação com a mulher dele, já não quer ser filho da mulher dele e já também consegue ser um pai para o filho dele, filho ou filha, ok? Então, isso é a dinâmica do filhinho da mamãe, tá? Eu vou retirar o filho adulto e vou repor aqui o pai.
porque mãe e pai não se separam. Mesmo com esse filho adulto, mãe e pai são mãe e pai, ok? Quando você sai do seu lugar, você perde força. É importante ter essa consciência, tá bom? Se tiverem dúvidas, coloquem aí que eu explico melhor algum detalhe que você não tenha entendido, tá bom? Se você está numa dessas situações, corre e faz uma constelação, ok? Abracejo com carinho e respeito pelos emaranhamentos que cada um traz da sua família.